Hoje eu te trago um checklist para você aplicar aí no dia a dia do departamento pessoal para que as suas rescisões contratuais sejam feitas da forma correta e você não esqueça nenhum documento que você precisa anexar nesse processo rescisório. Então fique comigo até o final para descobrir tudo sobre este assunto. Muito bem-vindo novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Se ainda não é inscrito aqui no canal, vou te convidar a se inscrever. É só clicar aqui no se inscreva. E também o meu Instagram é @foca no Departamento Pessoal. Lá tem muito conteúdo, assim como aqui no canal. E o meu objetivo aqui é realmente disseminar muito conteúdo de departamento pessoal para você, estarmos juntos aí crescendo cada vez mais. O assunto de hoje é bem interessante porque quando falamos de término de contrato de trabalho, muitas pessoas têm dúvidas, principalmente aquelas que estão começando no departamento pessoal. O que calcular, quais os documentos, como fazer, quais os tipos de rescisão que existem. Então, trouxe um pouquinho de cada aqui hoje para você e vou te dar um checklist no final aqui para você printar e poder aí aplicar no dia a dia do departamento pessoal e não esquecer mais nada com relação ao processo rescisório. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar aqui pelo assunto que é término de contrato de trabalho. Quando falamos de um término de um contrato de trabalho, estamos literalmente falando que o empregado e o empregador vão terminar aquele vínculo de emprego. Mas essa decisão pode ser unilateral ou bilateral, sendo que essa decisão unilateral parte de uma das partes apenas e a bilateral vão ser as duas partes, que juntos vão chegar ali num comum acordo. Com relação ao término de contrato de trabalho unilateral, nós podemos ter algumas situações que podem partir do empregado ou do empregador, como por exemplo, pedido de demissão. Pedido de demissão é uma decisão unilateral que parte de quem? Isso mesmo, do empregado. É ele que está pedindo demissão. Agora, se nós temos uma dispensa sem justa causa, a dispensa sem justa causa parte do empregador. O empregador que decidiu finalizar com aquele vínculo de emprego. Temos também aqui algumas situações que eu coloquei como se fosse unilateral, mas depende da Justiça do Trabalho. Porque, por exemplo, rescisão indireta. Rescisão indireta é quando o empregado demite a empresa, ou seja, a depender dos motivos que o levaram àquela decisão, o empregado pode ingressar na Justiça do Trabalho e pedir ali o término do contrato de trabalho, o encerramento daquele vínculo. Então seria uma rescisão indireta, mas que a decisão para aquela rescisão parte exclusivamente do empregado. E temos também a dispensa com justa causa ou por justa causa, que é uma decisão do empregador em virtude de um ato muito grave ou um ato grave cometido pelo empregado. E temos aqui a decisão bilateral, ou seja, a reforma trabalhista ela trouxe a possibilidade de acordo, ou seja, ambas as partes elas podem chegar a um consenso e finalizar aquela prestação de serviço mediante uma rescisão por acordo. E ainda temos os términos de contrato de trabalho que já estavam estipulados. Por exemplo, eu tenho um contrato de experiência. Ele pode terminar na data que estava prevista. Então, aqui nós não temos uma decisão partindo de um lado ou de outro, mas sim, chegou naquela data, terminou aquele contrato de trabalho. Agora, quando falamos de rescisões de modo geral, o que você precisa analisar quando estiver lá no departamento pessoal e estiver ali de frente com o processo demissional, precisar formalizar o processo demissional, o processo rescisório daquele empregado? O que você precisa analisar para proceder com o término de contrato de trabalho? Começando aqui por férias vencidas. Você irá identificar, vai lá no seu sistema e verifica, aquele empregado tem férias vencidas, ou seja, o período aquisitivo foi completo, mas o empregado não gozou essas férias durante o curso do contrato de trabalho. Então ele tem férias vencidas. Ele já adquiriu o direito, mas não deu tempo, por qualquer que seja o motivo, teve o término de contrato, ele não teve tempo de gozar essas férias. Então você vai identificar se há férias vencidas. Segundo ponto importante, verificar quantos dias trabalhados naquele mês da rescisão. Quando chega no término do contrato de trabalho,
você identifica naquele mês quantos dias trabalhados foram. Tem falta? Tem atraso? Tem hora extra? Tem horas lá no banco de horas que o empregado não conseguiu tirar? Você vai pagar como hora extra. Então é importante aqui você identificar, fazer uma tratativa lá do registro do ponto, ou se não tiver um ponto, identificar todos os eventos que podem ocorrer naquele mês de rescisão que irão influenciar no seu cálculo, como uma falta, como um atraso, como horas extras. E terceiro ponto, formalização do término do contrato de trabalho. Aqui nós temos alguns pontos importantíssimos a se observar. Quando falamos aqui de pedido de demissão, é altamente recomendável que o empregado escreva de próprio punho o pedido de demissão. Ele pega um papel, caneta e vai escrever que é um pedido de demissão, inclusive colocando a data, o nome dele completo, ilegível se possível, e também inserindo a informação se ele irá cumprir o aviso ou não. Esses pontos são importantes porque se você não tem o cumprimento de aviso, você vai descontar esse aviso do empregado. E esse desconto na rescisão contratual é muito importante você ter uma formalização ali para que, se caso tenha na Justiça do Trabalho, posteriormente, um processo solicitando, reavendo esse aviso que foi descontado, você tenha como comprovar que o empregado que pediu a rescisão contratual, que terminou com aquele vínculo e não quis cumprir o aviso trabalhado. E temos também na rescisão sem justa causa partindo do empregador. Neste caso, quando parte do empregador, temos que dar a opção do empregado pela redução de 2 horas por dia na jornada de trabalho, considerando os últimos 30 dias, ou 7 dias na última semana daquele aviso trabalhado, se for o caso. Isso para aviso trabalhado, tá? Essa redução é para aviso trabalhado, que seria de 2 horas por dia nos últimos 30 ou de 7 dias na última semana. E você vai observar também regras específicas das convenções coletivas ou acordos. Então é necessário você estar identificando caso a caso. E também temos a rescisão que parte do empregador com aviso indenizado. Nesse caso, a formalização se dá com a data que você comunica ao empregado que o empregado não irá mais retornar às atividades porque será indenizado esses dias do aviso para ele. E aqui é importante também, tem uma aula de aviso que eu vou deixar aqui em cima, Essa aula de aviso eu te mostro como que você vai considerar os dias quando parte aí do empregador o término do contrato de trabalho. Dando continuidade aqui, então, temos o nosso ponto 4 de análise, que seria justamente esse aviso prévio que você verificou anteriormente aí, que eu já passei alguns pontos com você sobre se ele será indenizado ou trabalhado. Exame demissional. O exame demissional não faz uma rescisão contratual sem o devido exame demissional. Obviamente, temos algumas condições que o empregado não precisa fazer esse exame demissional, que seria quando o empregado está com o exame, seja periódico ou admissional, dentro da validade proposta lá nas normas, trazida pelas normas trabalhistas, que seria as normas regulamentadoras, na verdade. Se você tem um empregado que está com o exame constando como apto dentro da validade trazida pela norma regulamentadora, está tudo ok. Se não, você precisa encaminhar esse empregado para fazer exame demissional. E você só vai fazer a rescisão contratual se nesse exame estiver apto. Ah, como que eu vou saber se preciso encaminhar o empregado para fazer exame demissional? Entre em contato com a clínica de segurança do trabalho que atende aí a empresa ou o profissional de SST, ou seja, profissional de segurança e saúde do trabalho que atende a empresa, para identificar se precisa ou não de fazer o exame demissional. E quais exames? Você pode também ter essa dúvida. Quais exames fazer? Isso não é do departamento pessoal identificar quais exames que o empregado vai fazer. Nem do departamento pessoal e nem da área de saúde e segurança do trabalho. Isso quem vai definir é o médico do trabalho, beleza? Continuando aqui, quais os documentos gerados no processo demissional? Aqui que muita gente se descabela, fica perdido, não sabe o que está acontecendo. Trouxe aqui todos os documentos que você precisa se atentar para estar juntando ali com o processo demissional, que eu falo processo demissional porque, como você viu, tem várias etapas: exame, verificação ali de tudo que você precisa para fazer a rescisão contratual, várias análises, tem o termo de rescisão também e vários outros documentos que são gerados
e juntados aí nesse processo. Mas antes de mais nada, vou te convidar para conhecer o curso Especialista em Departamento Pessoal. O link está na descrição deste vídeo, desta aula aqui no YouTube. Eu serei sua instrutora, ele está disponível lá na Udemy. Ele vai do básico ao avançado, tem mais de 240 aulas, muitos materiais para você fazer o download. São mais de 10 mil alunos hoje matriculados e você tem suporte a dúvidas, então é bem interessante. Ele está disponível lá na Udemy. E se você quiser conhecer a ementa, é só clicar aqui no link desta aula. Dando continuidade, quais os documentos que fazem parte desse processo demissional? Começando com o ASO, como eu citei, o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é o exame demissional, ele vai precisar estar apto, ou seja, o empregado tem que ser considerado como apto para que possamos fazer aquela rescisão contratual. Você vai analisar toda essa parte aqui de exame, junto lá com a clínica de segurança do trabalho, você vai juntar ele no processo demissional. Aviso prévio, você precisa ter esse documento formalizado, seja partindo do empregador, seja partindo do empregado, como eu disse lá atrás. TRCT, o que é esse TRCT? É o termo de rescisão do contrato de trabalho. Neste documento que a gente vai discriminar todas as verbas rescisórias. Você identificou se houve atrasos naquele mês da rescisão, se houve falta, se o empregado tem férias vencidas, se o empregado só tem férias proporcionais, quantos avos de 13º vão ter, tudo isso vai estar aqui, ó. Porque quando você calcular a rescisão contratual no seu sistema, todas as verbas vão estar discriminadas. Por exemplo, quantos dias de trabalho efetivos naquele mês, quais os descontos, quais os descontos ou deduções aquele empregado possui, e vai te trazer aqui um valor líquido, que é o valor que o empregado deve receber, considerando aqui 10 dias a partir do último dia daquele empregado naquela empresa. Então, se o aviso terminou hoje, você conta 10 dias a partir de amanhã. Ou o aviso indenizado foi dado para o empregado hoje, conta 10 dias a partir de amanhã para você fazer o pagamento, 10 dias corridos, tá? E qual outro documento precisa? Além do ASO, do aviso, desse TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, precisamos ter também a GRRF, que é a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS. Este é o modelinho aqui atual no momento da gravação da aula, mas com a entrada do FGTS digital prevista para 2023, pode ser que esse modelo mude, tá? Mas o que é esse GRRF? É o valor de 40% mais o FGTS do mês da rescisão que você vai pagar para o empregado. Não são para todas as rescisões. Por exemplo, um pedido de demissão, você não tem o GRRF, você não teria essa guia de recolhimento do FGTS. E considerando também uma justa causa, você não teria essa GRRF. Você teria em quais rescisões? Uma dispensa sem justa causa partindo do empregador, por exemplo, você teria que gerar essa guia de recolhimento rescisório do FGTS. Em todas as rescisões, você vai entrar lá no site da Caixa e fazer o download do extrato, que seria os recolhimentos do FGTS daquele empregado. Então, vai estar especificado aqui o nome do empregado, o documento dele, que seria o PIS, a empresa e várias outras informações pertinentes, incluindo aqui o saldo do valor do FGTS. E esse saldo vai variar, obviamente, de empregado para empregado, porque depende do recolhimento mensal e do período que você recolheu aquele FGTS para aquele empregado. Esse documento você pode entregar para qualquer rescisão, tá? Ele não vai ter problema nenhum de você estar entregando ele, inclusive é indicado que você entregue mesmo nos pedidos de demissão para o empregado saber qual que é o valor que está lá disponível na conta de FGTS dele vinculada, mas não disponível para saque, né? Disponível para ele, é dele, mas não está disponível para saque no caso de um pedido de demissão. E também aqui nós temos a chave do FGTS, ou seja, a gente vai comunicar à Caixa Econômica Federal que houve o encerramento daquele vínculo. A depender do código, vai gerar aqui um agendamento que o empregado pode estar comparecendo lá na Caixa Econômica para fazer esse saque desses valores contidos no FGTS mais a multa de 40%. Não é para todas as rescisões que nós teremos essa data, porque se o empregado não tem direito ao saque, para que ele vai comparecer lá na Caixa Econômica? Não tem sentido, né? Por isso que essa comunicação, ela vai trazer aqui a data que o empregado pode estar comparecendo lá na Caixa Econômica para poder fazer o saque dos valores. E se não tiver direito ao saque dos valores,
essa parte que não vai aparecer nessa comunicação, né, de movimentação, vai ser somente para comunicar mesmo que houve o encerramento do vínculo, mas não vai dar o direito do empregado de fazer o saque dos valores contidos no FGTS. E também temos o seguro-desemprego, que é um outro documento que a gente vai juntar ali no processo demissional. Não são para todas as rescisões. Término de contrato de trabalho a gente não tem, pedido de demissão a gente tem. E, por exemplo, se você tem ali uma rescisão partindo do empregador, emite o documento. Ah, o empregado não tem direito. Como que você vai saber? Isso vai ser analisado no momento do pedido de seguro-desemprego. Mas se o empregado ele teve uma rescisão partindo do empregador, vai e emite aqui o seguro-desemprego para ele. E aqui dá um print aí, que esse é um checklist dos documentos que você precisa estar providenciando, se necessário, para alguns casos, alguns tipos de rescisão, para juntar nesse processo demissional, que seria o ASO, o aviso prévio, dependendo da rescisão. Se for partindo do empregador, você vai considerar aquela redução lá, se for trabalhado, né, de 2 horas por dia, ou de 7 dias na última semana, ou condições mais favoráveis na convenção coletiva. O termo de rescisão, a GRRF, que seria a guia de recolhimento, que traria os 40% do valor do FGTS do empregado. Deixei aqui também nesse checklist o pagamento da GRRF, que tem um prazo para pagar. O extrato de FGTS, que você vai entrar lá no site da Caixa Econômica com o seu certificado digital aí da empresa e vai fazer o download, lembrando que esse extrato do FGTS é somente para o empregador que você está consultando e para aquele empregado, que aí você não consegue consultar, por exemplo, de outro empregado de uma outra empresa, é só do empregado da empresa. A chave do FGTS que vai trazer o agendamento ou não para o saque dos valores contidos lá na conta do empregado, a depender do tipo de rescisão. O seguro-desemprego, que você não precisa emitir para todos os tipos de rescisão, porque pedido não teria, justa causa também não. E o pagamento das verbas rescisórias tem que entrar nesse checklist, afinal você não pode perder esse prazo, que são de 10 dias a contar do último dia ali trabalhado pelo empregado, ou seja, o seu aviso terminou hoje, você conta 10 dias a partir de amanhã. O aviso indenizado é com data de hoje, você conta 10 dias a partir de amanhã. O término de contrato é hoje, você conta 10 dias a partir de amanhã. O padrão aqui é 10 dias. E também nós precisamos da assinatura do empregado aqui, ó, no termo de rescisão do contrato de trabalho, no aviso prévio, no ASO e também no seguro. Na comprovação do seguro, você precisa de ter essa assinatura do empregado. Novamente, te convido para conhecer o curso Especialista em Departamento Pessoal. O link está aqui na bio. Lá eu te mostro todos os cálculos que você precisa fazer para cada tipo de rescisão. Falo tintim por tintim de todas as rescisões. Espero que tenha gostado desta aula. E aqui está o conteúdo, ó, são 242 aulas, mais de 45 horas, só consultar a ementa caso você tenha interesse, tá? E se gostou aqui do conteúdo, deixa aquele like, né, que gostei, e se inscreva no canal, ajuda bastante aqui nós continuarmos, né, a fazer mais vídeos, trazer mais conteúdo para você. Até mais e tchau, tchau!